Boa noite a todos. Boa noite a todos. É com grande prazer que a gente inicia mais um Ciranda. O Ciranda acontece sempre na última sexta-feira de cada mês. Esse é o terceiro ano dele. Hoje a gente vai brincar um pouquinho sobre o assunto Branca de Neve, né? Quem não viu, quem não se apaixonou quando era criança pela Branca de Neve, né? Ou pelo príncipe, ou pelo beijo do príncipe, né? Então a gente vai pensar um pouquinho na Branca de Neve no clássico, né? E também nos dois filmes que vieram depois, que são bem recentes, né? A respeito da Branca de Neve. Como convidado nós temos a Maria Eunice Barbieri, a Marô, né? Que está aqui com muito carinho podendo conhecer a instituição. A gente já tinha ouvido falar a respeito dela através do Celso também, que é professora, escritora e contadora de histórias. E tem um site bem interessante também, né? Como é que é teu site, Marô? É www.marobarbieri.com. Marô Barbieri grudado. Tá, é bem interessante. E a nossa sempre seapiana, assim, há muitos anos na casa, que é a Denise Bistronsky, que é psicóloga, psicanalista de formação pela SPPA e aqui do SEAPA também. Então a gente vai começar com a nossa convidada de fora da casa e depois a gente passa para a Denise, tá bom? Primeiro a gente vai começar com o filme, que é o filme que nós duas aqui da mesa não conseguimos ver, a Denise conseguiu, que é a Branca de Neve e o Caçador. Entrei. É. Se anime. Esse exame eu amor de Deus. Eu quero olhar. Cuidado, vai. Mirror, mirror on the wall, who is fairest? On the wall. You are the fairest, but there is another destined to surpass you. What is you for me? Consume her heart, and you shall rule forever. Find me someone who doesn't fear the dark forest to hunt her down. If I refuse, Claudia, why is the Queen so You desperate? should know you're the one hunting me. You have eyes, huntsman, that you do not see. She is destined to end the darkness. I should have killed her when she was a child. I need her heart beating with blood. I've seen what she sees. I can't kill her. I will give this wretched world the queen it deserves. Lips red as blood, hair black as night. Bring me your heart, my dear, dear Snow White. Let them come. Eu acho que eu vou até ficar de pé, porque senão eu não vou conseguir acompanhar. Vai dar microfonia, entendeu? Tá, mas aí quando a gente for passar aqueles vídeos, então aí eu desligo o microfone, tá? Aliás, não sei como é que tá aí atrás, vocês me escutam? Sim. É, então nós vamos sem microfone, porque... Não, é que a gente está gravando. Ah, bom, tá, tudo bem. Então tá. Vamos começar. Primeiro, boa tarde a todos, que bom que eu fui convidada para estar aqui com vocês. Eu realmente sou uma pessoa que
adoro a fantasia, adoro a imaginação, e principalmente aquilo que com imaginação e fantasia e palavras a gente faz. Então, quando eu fui convidada, né, eu fiquei pensando, bom, eu não vou me atrever a fazer nenhuma interpretação. Eu vou falar um pouco sobre a história da Branca de Neve, né, como é que é e como ela aparece de formas diferentes. Porque, na real, vamos começar por aqui. Tá? Isso aí é bom, é um roteiro legal para a gente acompanhar. Então, um estudo sobre a Branca de Neve. Pode passar. Nós vamos começar vendo um videozinho, tá? Que eu vou pedir ali pro meu auxiliar, deste moço lindo ali, para ele botar, tá? Vamos dar uma olhada. É só clicar. Bom, agora eu posso publicar. Era uma vez uma princesa. Essa princesa é você? Ela se apaixonou. Isso foi difícil. Foi até muito fácil. Qualquer um veria que aquele príncipe encantado era o único para mim. E ele era forte e bonito. Grande e alto. Não existe outro como ele. Em lugar algum. Ele disse que era amada e roubou um beijo. Era o meu romance. Eu não resisti. Pode parar. Bom. Então, Alô? Agora não. Nós vamos começar a história da Branca de Neve com essa cena, né? Perguntando, escuta, é o príncipe que tu esperavas? Esta é uma história de amor? E nós vamos ver se realmente essa é uma história de amor. Porque essa é a versão Disney. E essa é uma versão muito, apesar de ser de 1943, se eu não me engano, ou 47, é uma versão dita moderna. Né? Então, vamos passar. É porque assim, vamos começar com a palavra fada, né? Os contos de fada. Fada, em português, vem do latim fato, que significa destino, fatalidade. Então, os contos de fada não são nada mais do que contos do destino e portanto, são contos da condição humana. São contos que revelam comportamentos, sentimentos, digamos assim, que aparecem em qualquer lugar do mundo, com qualquer população. São aquelas coisas que definem a condição humana. Pode passar. Quem parece ter sido a autora deste nome, né, para esse tipo de conto, foi uma francesa que teve uma vida absolutamente interessante e animada, que foi a Marie-Catherine d'Aulnoy. Ela é uma escritora francesa que acabou, na verdade, entrando para uma academia italiana, onde ela foi considerada realmente escritora. Ela fugiu da França porque ela teve uma vida rocambolesca. Vale a pena depois vocês olharem um pouco sobre a vida da Marie-Catherine. E ela que usou nos seus escritos esse nome conto de fées, que depois denominaram de modo geral os contos desse gênero, né? Como uma curiosidade interessante. Bom, pode passar. Então agora nós vamos ver mais um pedacinho, um outro vídeo que vai ilustrar um outro comentário que vai se seguir. Nesta mistura bem forte, a maçã sorve o som da morte. Se na casca eu me concentro, vejo o que está lá por
dentro. Agora bem vermelha vais ficar para a Branca de Neve te provar. Estás servido? Não é para ti, é para a Branca de Neve. Ela morder a tenra casca para provar esta maçã. Sufocará, paralisará. Então eu serei a mais bela. Espere. É que nós vamos ter que coordenar. Tu baixa bem. Tá. Agora eu... Tá. Pode passar. Bom, aqui o que a gente vê? A gente vê aqui o que a gente lembra mais, né, da história da Branca de Neve. Eu me lembro que quando pequena eu tinha todos os discos onde havia a história, as canções, todas eram cantadas por grandes cantores da época, né? E eu até hoje, quando escuto, sou capaz de reproduzir, porque isso fica na gente, né? Fica por várias razões, tá? Por isso eu achei que era legal eu falar um pouquinho para vocês sobre as fontes dos contos de fada, né? Ou as origens. A Nelly Novaes Coelho, que é uma grande estudiosa dos contos de fada, ela encontrou 3 grandes fontes, né? Que ela revela num pequeno livro da editora Ática, que é bem interessante para quem quer conhecer alguma coisa sobre os contos de fada, que chama-se Contos de Fada. E é de uma coleção de pequenos livros da editora Ática, e aí vocês vão encontrar essas informações. Há 3 tipos de fontes, né? As fontes orientais, as célticas e as europeias, que são referidas pela Nelly Novaes Coelho. As fontes orientais. Bom, sabe-se de que contos de fada... Pode passar. Sabe-se que contos de fada já apareciam no século VI, no Egito, e narrativas que eram narrativas de costumes, né? E eram narrativas que continham sempre uma moral. Essas narrativas eram feitas de modo intrincado, com muitas histórias imbricadas umas nas outras, e tem duas coletâneas que são importantes. Esses contos foram encontrados no Egito inicialmente e na Índia. O Livro dos Prazeres é exatamente esse tipo de narrativa. São muitas histórias em que personagens de um mesmo livro, de uma história, encontram-se lá adiante com personagens de uma outra história, né? Ao modo daquelas histórias que se interpenetram, se interrelacionam. As Aventuras de Sandebar também é uma narrativa desse tipo, né? É uma narrativa assim labiríntica e que revela também a primeira noção de que essa noção da mulher má, a mulher que faz intrigas, a mulher que também quer ter o poder, mas não pode por conta do machismo que imperava e imperou até pouco tempo atrás. E é interessante, é difícil de conseguir, eu já tentei conseguir, mas realmente não existem traduções para o português. Mas, enfim, está mencionada lá pela Nelly. Bom, pode passar. Dos celtas, os contos de fada herdaram um misticismo enorme. Os celtas eram povos nômades que vieram do sul da Ásia e foram se espalhando pela Europa. Até ficarem, eles eram nômades, eles eram pastores, eles andavam sempre atrás de pastagens. Tinha uma relação muito, muito próxima com a natureza. É daí a ideia das fadas, inclusive. Porque, segundo os celtas, cada elemento da natureza continha dentro dele alguma ânima, alguma alma. E essa alma, muitas dessas almas eram das pequenas fadas.
As fadas tinham inclusive uma categorização, né? Havia fadas do fogo, fadas da água, fadas do ar, fadas da terra, né? Não vou entrar muito em detalhes, mas enfim. A fantasia, né, que era essa forma através da qual os celtas conseguiam criar toda uma mitologia, inclusive, que foi transportada depois para os povos que conquistaram os celtas, porque eles eram guerreiros muito valentes, mas cada vez que eles eram submetidos, depois de uma guerra que eles não venciam, eles acabavam influenciando o povo vencedor através da força das suas tradições. Esta ligação muito forte com a natureza, né? Os esotéricos, de modo geral, eles acreditam muito nesses preceitos, nessas propostas célticas. E depois nós temos também as fontes europeias, pode passar. Aí nas fontes europeias, é claro, aí nós já estamos na Idade Média, né? Aí aparece a figura da mulher má, através da bruxa Viviane, que vai dar corpo àquelas figuras que nós chamamos de bruxas, né? São as fadas más, na verdade é como o anjo, aquele caído da religião, né? Que acaba virando para o mal. Nas fontes europeias, nós começamos a encontrar, embora já tivéssemos encontrado isso um pouco lá nos celtas, mas nas fontes europeias a gente encontra muito de magia. A magia, o feitiço, né? Aquela forma de relação com o sobrenatural. Aquelas coisas, aquilo que eu não posso explicar, eu tento explicar de uma maneira, né? Através da criação de um monstro, através da criação de um mecanismo de medo, né? E também é aí que aparecem os grandes heróis. O rei Arthur, por exemplo, do ciclo arturiano, é uma dessas figuras míticas que são muito exploradas pelos contos maravilhosos, né? Não exatamente os contos de fada. As fadas, as bruxas, então a magia, a criação de heróis, vem muito desta fonte europeia. Eu estou simplificando bastante. Pode passar. Bom, e é aí que aparecem algumas das figuras assim repetidas e repetitivas nos contos de fada. Uma mãe que morre, praticamente a mãe morre sempre no início da narrativa, né? De alguma forma, a heroína é deixada ao sabor do destino. Ela, como um herói trágico, ela precisa enfrentar aquele destino e entenda-se como destino uma história já traçada, uma história da qual ela não vai conseguir se livrar. Pode passar. Como Branca de Neve, é claro, né, que no Bruno Bettelheim a gente tem uma série de observações importantes, interessantes, pelo menos para quem é leigo nessa área. Ele diz em certo momento, como Branca de Neve, toda criança no seu desenvolvimento deve repetir a história do homem, real ou imaginada. Todos somos expulsos um dia do paraíso original da infância, quando todos os nossos desejos pareciam ser satisfeitos sem esforços de nossa parte. Vamos passar. Tem um outro estudioso, que é o Vladimir Prop, num estudo que ele fez, Morfologia do Conto Maravilhoso, ele diz que tem elementos constantes, permanentes do conto maravilhoso, são as funções das personagens, ou dos personagens, independentemente da maneira pela qual as executam. São formas de atuação que se repetem. Por exemplo, a mãe sempre morre. A menina ou a mulher fica sempre ao sabor de um destino malévolo, de um destino que vai, de alguma forma, oprimi-la, né? Então, existe, inclusive, pode passar, Jaunuka Kashdan, nos 7 Pecados Capitais dos Contos de Fada, ele propõe uma jornada. Todo o herói do conto de fada, ou a heroína, que de modo geral é mais frequente,
tem passa por essas 4 etapas, né? A primeira é a etapa da travessia. É a etapa que leva o herói ou a heroína a uma terra diferente, marcada por acontecimentos mágicos e criaturas estranhas. A segunda etapa, a etapa do encontro com uma presença diabólica, uma madrasta malévola, um ogro assassino, um mago ameaçador ou outra figura com características de feiticeiro. A conquista, na fase da conquista, ou na etapa da conquista, o herói ou heroína mergulha numa luta de vida ou morte com esse ente, com esta bruxa, com esse feiticeiro, que leva inevitavelmente à morte deste último. Né? É a ideia do herói lutando e o herói sempre vai se sair bem. E a última etapa, que seria da celebração, um casamento de gala ou uma reunião de família em que a vitória sobre a bruxa é enaltecida e todos vivem felizes para sempre. Então, esse formato ele é muito repetitivo. Né? Mudam os heróis, mas o formato se repete. Pode passar. E aí a gente encontra muito essa oposição, né? Que na verdade a gente percebe que é uma mesma pessoa com os seus dois lados, né? A mãe e a madrasta. A mãe que vira madrasta, a madrasta que quase nunca vira mãe, cá entre nós, né? É mais a mãe que vira madrasta. No caso, agora vamos falar da Branca de Neve mesmo. No caso da Branca de Neve, a maioria dessas versões, né, que chegaram para nós, elas falam sobre uma disputa de beleza, né? Mas não é essa. Pode baixar um pouquinho, não, daqui a pouquinho. Bom, não, eu vou agora aproveitar, porque eu quero contar para vocês as variadas histórias que a Branca de Neve tem. Uma delas a gente viu ali, quando nós começamos com a exposição do vídeo, né? Em que nós temos uma mocinha redonda, coradinha, né? Falando, o meu príncipe vem aí. E os anões perguntando, ele é alto, ele é forte, ele é lindo. E ela dizendo, sim, é isso, né? É uma história de amor. Na verdade, não é uma história de amor. É uma história de vaidades, é uma história de disputa, é uma história muito terrível. Vocês têm que pensar no seguinte, a gente tem a versão, em geral, os contos de fadas são contos folclóricos, e eles eram, todos eles, mantidos de uma forma oral. Né? As pessoas iam passando as histórias para as próximas gerações e as pessoas então iam naturalmente fazendo outras versões, mas versões que mantinham uma certa estabilidade. Quando nós chegamos no século XVIII, Charles Perrault, na França, tem uma disputa muito séria com um outro pensador, Boileau, e ele resolve que é preciso valorizar as coisas do seu próprio tempo, porque naquela época tudo que era de valor era do classicismo, né? Então nós temos que copiar os deuses, copiar a forma como os deuses se comportam, nós temos que estudar os mitos, etc. E Perrault disse, não, nós temos que conhecer as coisas que nos cercam. E a mais do que isso, Perrault tinha uma sobrinha, Mademoiselle Héritier, que era uma feminista e que lutava pelas mulheres na corte de Luís XIV. Perrault era um homem extremamente culto, era um homem extremamente preparado, pertencia à Academia Francesa de Letras, quer dizer, ele não era um qualquer. Tanto é que quando ele resolveu que para auxiliar a sua sobrinha e para, vamos dizer assim, provar o seu ponto de vista com relação aos outros escritores mais clássicos, mais tradicionais, ele iria então começar a publicar essas histórias que ele foi buscar numa velha ama, que depois se transformou na Mamãe Gansa. A
A publicação das histórias do Perrault foi atribuída ao seu filho. Na verdade, ele não teve coragem de dizer que era ele que estava escrevendo e atribuiu as histórias a um filho de 14 anos que ele tinha. E, enfim, ele era um ótimo pai, mas ele disse, não, eu não posso assumir isso, afinal de contas eu sou, né, um acadêmico. Na dúvida, deixa para o filho. Mas o que é interessante é que essas histórias, elas foram retomadas 100 anos depois pelos irmãos Grimm. Os irmãos Grimm, que eram também pessoas muito cultas, eram filólogos, eles resolveram fazer uma grande pesquisa. Porque o que nós temos de Perrault não é uma quantidade muito grande de contos, né? São talvez uns 10 ou 12. E é também Perrault que começa a atribuir aquilo que nós chamamos da moral da história. Foi ele que... Porque, na verdade, ele queria dizer, por exemplo, referindo-se a Chapeuzinho Vermelho, ele queria dizer para as meninas da corte, porque vocês sabem que naquela época, depois do primeiro sangramento, as meninas já ficavam disponíveis para o casamento. E, por conta também de uma vida muito desregrada na corte, as menininhas eram muito cobiçadas pelos velhos lobos. E Perrault diz isso claramente. Na sua versão, ele termina versejando e ele diz, olha aqui, guriazinhas, presta atenção, né, nesses lobos que ficam ao redor. Enfim, foi ele que também, né, usando a forma da fábula, porque a fábula é um tipo de texto que é realmente moralista para ensinar alguma coisa, ele repetiu isso nos seus contos. E isso ficou meio que uma forma, né, através da qual a gente foi conhecendo os textos para crianças, que na verdade foram primeiramente contos folclóricos que vieram lá da Europa para a gente. E mesmo lá na Europa, eram contos depois para crianças. Os Grimm, vendo que os contos de fada, ou os contos maravilhosos, eram contos muito terríveis, porque eles falavam exatamente, e muito claramente, falavam de incesto, falavam de inveja, de luxúria, tanto é que nesse livro que eu tenho aqui, que tem a obra de Perrault, ele é todo ilustrado pelo Gustave Doré, que é um artista que na época fez todas as ilustrações. E quando vocês olham as ilustrações, primeiro que a versão, eu só vou fazer um rápido comentário, já volto para Branca de Neve. No Chapeuzinho Vermelho, o lobo diz para a menina, agora tu tiras a roupa e vem deitar comigo. A vovó. Sim, claramente, enfim, depois nós podemos olhar. Isso me chamou muito a atenção e por isso que depois então eu fui estudar e de fato os contos não foram feitos para criança. Eles são contos que se contavam ao redor do fogo para as pessoas se divertir, se distrair. E depois os Grimm é que amenizaram um pouco, porque já no século XIX havia necessidade de alguma literatura que pudesse ser levada às escolas. As escolas elas se originam no século XVIII por uma necessidade da sociedade industrial, né? Por quê? Porque como naquela época a família começou a amealhar capital, era preciso formar o herdeiro, né? E o herdeiro precisaria se preparar para a vida. E é aí que as escolas começam a existir. E esse material foi feito para as escolas. Quer dizer, foi amenizado para as escolas. Na versão original da Branca de Neve, a história é a seguinte. Na verdade, a Branca de Neve, ela fundiu duas histórias. Em Perrault, nós encontramos a história da Branca de Neve, denominada como As Fadas. E a história começa com um rei e uma rainha que queriam muito ter um filho, mas não conseguiam. E um belo dia a rainha e o rei estavam andando por um campo coberto de neve, e a rainha disse, como eu gostaria de ter uma filha que fosse branca como a neve. Mas ao dizer isso, ela feriu o dedo na carruagem e caíram gotinhas de sangue sobre a neve.
E a rainha disse, e ela deveria ter os lábios rubros como o sangue. Tempos depois, a rainha engravidou e nasceu uma criança linda que foi batizada, que fizeram uma grande festa para que a criança fosse batizada. Para a festa foram convidadas muitas fadas, né, para que as fadas dessem a ela os melhores presentes, os melhores augúrios. No entanto, e cada fada recebia do rei um conjunto de talheres de puro ouro. Acontece que uma das fadas não recebeu o kit de talheres e ficou furiosa da vida e disse que, e cada fada ia lá e dizia, olha, você vai ser linda, a outra dizia, você vai ser culta, a outra dizia, você vai ser muito inteligente, até que essa fada despeitada foi lá e disse, tu vais furar o teu dedo numa roca e tu vais morrer, tá? Quando tu tiveres 15 anos. Os pais, apavorados, né, disseram, meu Deus, o que nós podemos fazer? Mas tinha uma fada que não tinha ainda apresentado o seu desejo, né? E aquela fada disse, não, tu não vais morrer, tu vais dormir. E o rei, apavorado, mandou esconder todas as rocas e os fusos que havia lá no reino. Mas não adiantou. Quando a Branca de Neve fez 15 anos, ela subiu numa torre, lá em cima estava uma velhinha, que era bruxa, claro. E a velhinha estava afiando e ela ficou curiosa e acabou picando o dedo no fuso e adormeceu. E com ela adormeceram todos os do reino. Tempos depois, quando a bruxa fez todos adormecerem, que era o que ela havia previsto, amenizado pelo que a fada depois, né, pôde fazer, ela disse, bom, agora eu vou fazer o seguinte, para ninguém chegar perto da Branca de Neve, eu vou fazer crescer um espinheiro enorme, uma floresta de espinhos. E todo mundo que tentava chegar no castelo não conseguia por causa dos espinhos. Tempos depois, chega um príncipe maravilhoso e, curiosamente, os espinhos vão se abrindo, né? Ele chega até lá e, ao vê-la tão bonita, dormindo, ele a beija, né? Encantadíssimo, e, com isso, a Branca de Neve volta à vida. Mas, por outro lado, tem outra história, né? E a história, na verdade, emperrou, começa depois, ou antes um pouco disso. Na verdade, a Branca de Neve estava dormindo e o príncipe foi lá e a beijou. Ele encantou-se com ela, né, e acabou, em segredo, casando-se com ela. Só que ele pensou, não, a minha mãe, ela é da família dos ogros, ou dos ogros, e ela não pode saber da Branca de Neve, porque certamente ela não vai gostar da Branca de Neve, eu não confio na minha mãe. Então, o que aconteceu? Ele deixou a Branca de Neve lá, naquele castelo, e foi para o seu reino. Chegando no reino, ele viu que ele tinha muitas disputas, ele precisaria ir para a guerra. E o que ele fez? Ele disse, agora eu vou ter que ir para a guerra, como é que eu vou fazer com a Branca de Neve? Mas ele tomou coragem e disse, não, eu vou levar a Branca de Neve. Levou, ela já tinha 2 filhos, eles já tinham 2 filhos, uma filha chamada Aurora e um menino chamado Dia. Cada qual mais lindo, cada qual mais maravilhoso. Pois então ele chegou no reino com a mulher e os filhos, a ogra ficou passada. Sogra. Ficou passada, porque aquela menina era muito mais bonita do que ela. Aí o príncipe, o rei, faleceu, coitado do rei, e aí o príncipe tornou-se rei. Quando ele se tornou rei, ele não pôde mais adiar as guerras que ele tinha que fazer. E ele teve que partir para uma guerra. Quando ele saiu, a madrasta, a ogra, que estava louca para comer um gurizinho, uma guriazinha, disse ao caçador, que na verdade nessa versão não é exatamente um caçador. Só tu vais lá e tu me pega aquela guriazinha que eu vou
passar ou transformar num bife. A neta dela. A neta dela. Aí o caçador foi lá, trouxe a menina, mas ficou com pena da menina e disse, não, eu não vou levá-la. Eu vou pegar um pequeno bichinho, uma ovelhinha, e vou levar, porque ela disse, eu quero comê-la, principalmente porque eu quero comer o seu coração. O caçador enganou a rainha pensou ter comido a Aurora. No outro dia ela disse, não, mas agora eu estou com uma fome de um menino. E aí mandou de novo ele buscar. Ele fez a mesma coisa, escondeu a criança e levou alguma coisa para a rainha comer. E ela ficou satisfeita e o lenhador guardou os dois bem guardadinhos. A Branca de Neve, desesperada, né, queria morrer porque os seus filhos tinham desaparecido. O caçador não podia dizer nada, porque senão a rainha ia saber que as crianças estavam vivas. Então, qual foi a ideia da rainha? Ela disse, bom, agora o príncipe está lá na guerra, o rei está lá na guerra, eu vou fazer o seguinte, eu vou acabar com essa Branca de Neve. E aí resolveu que, de fato, ela iria envenená-la. Mas a Branca de Neve fugiu, né? E aí sim, ela foi solta na floresta, no meio dos lobos, no meio de todos os perigos, e chegou na casa dos anões, né? Só que na versão do Perrault não existem anões, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui o que foi que aconteceu. Reparem, quando o pai morreu, ao final de 2 anos, e ele se tornou rei, o príncipe declarou publicamente que se tinha casado. E foi buscar com grande pompa a rainha, sua mulher, para ficar no castelo. Aí, poucos dias depois, na verdade, ele deveria passar o verão inteiro em combate. Logo que ele partiu, a sua mãe mandou a nora e os netos para uma casa de campo, no meio de uma floresta, para poder satisfazer mais facilmente seus horríveis desejos. Poucos dias depois ela foi para lá também, e certa noite disse ao mordomo, aqui na versão do Perrault é um mordomo, não é? Que é o que vai aparecer depois no Espelho, Espelho Meu. É isso que eu quero, disse a rainha, no tom de uma ogra que está ansiosa para comer carne fresca. Lá adiante, ela diz para o mordomo, a rainha mandou matar a Branca de Neve. Aí a Branca de Neve disse, pode me matar, eu vou me juntar aos meus filhinhos que estão lá no céu, tu pode cortar o meu pescoço. Aí disse o mordomo, não senhora, o pobre mordomo emocionado, a senhora não vai morrer, mas também não vai deixar de rever os seus filhos. Eles estão na minha casa, onde os escondi. Enganarei de novo a rainha, oferecendo-lhe, em seu lugar, uma corça. Aí ele oferece a corça para a rainha, e nesse meio tempo, a rainha começou a sentir de novo o cheiro de carne fresca. E aí ouviu um choro do pequeno que estava junto com a Branca de Neve, porque eles foram se esconder na casa do mordomo. E aí a ogra reconheceu a voz da rainha e, furiosa por ter sido enganada, ordenou logo na manhã seguinte, com uma voz terrível que fez tremer todo mundo, que fosse colocada no centro do pátio uma grande tina cheia de sapos, cobras e lagartos, para dentro dela jogar a rainha e os seus filhos, o mordomo, a mulher dele e a sua auxiliar. Deu ordem também para que todos fossem trazidos com as mãos atadas às costas. Estava tudo pronto para executar, quando de repente o rei voltou da guerra. Aí o rei ficou apavorado com aquilo e perguntou o que tinha acontecido. Ninguém teve coragem de lhe dizer, mas a ogra, enfurecida pelo que lhe tinha acontecido, mergulhou de cabeça dentro da tina e foi devorada num segundo pelos horríveis bichos que ela mesma mandara colocar lá dentro. O rei não deixou de se entristecer um pouco, afinal ela era sua mãe.
mas logo se consolou com sua linda mulher e os seus filhos. Então, na realidade, essa ideia, né, dos anões vai aparecer muito mais tarde, né? Já nos Grimm, Branca de Neve é uma menina de 7 anos quando ela é abandonada na floresta, né? Toda essa primeira parte que havia as fadas que foram lá, elas não fazem parte da versão dos Grimm. Na verdade, começa a rainha dizendo: eu sou a mais bonita, haverá alguém mais bela do que eu. E aí tem o caçador, naturalmente, e também neste final, eu vou ser mais rápida, senão não fica muito tempo para falar. No final, a Branca de Neve vai se casar com o príncipe. Ela não casou, entendeu? Ela vai casar com o príncipe. E a malvada rainha deixou escapar uma maldição e ficou tão angustiada que não sabia o que fazer. Primeiro pensou em não ir ao casamento, mas não resistiu à curiosidade de ver a jovem princesa e acabou indo. Chegando lá, logo reconheceu a Branca de Neve, que ela não sabia que a princesa que ia casar com o príncipe era a Branca de Neve. O espanto e o terror fizeram com que ela ficasse imóvel, como se estivesse grudada no chão. Nesse mesmo instante, trouxeram seguros por uma tenaz um par de chinelos de ferro em brasa que foram colocados diante dela. Depois, obrigaram-na a calçá-los e a dançar com eles até cair morta. Então, na verdade, né, sádicos, os contos de fadas são extremamente sádicos. Bom, só para completar, então, eu vou... quer dizer, o conflito é a beleza. A beleza é um conflito central, que depois a Denise, é claro, vai comentar. Né? Mas não tem todo um conflito de poder, um conflito de... Bem, meu Deus... Então, todas as coisas estão ali, né? As coisas da condição humana, das aflições, das angústias, né, do homem. Pode passar. Bom, o caçador, que eu queria comentar, que na versão de Perrault é o mordomo. E uma coisa, queridas, gurias, desculpa. A Andersen não fez nenhum conto da Branca de Neve, não. O Andersen, na verdade, fez poucos contos de fada. Ele fez mesmo, foi contos infantis, né? Por isso eu não estou mencionando ele aqui. Pode passar. Então, as figuras femininas e masculinas nos contos de fada, eu acho que é uma das coisas interessantes da gente conversar, né? Os homens são sempre muito fracos, são sempre muito ausentes. As grandes sagas são as sagas femininas, né? As heroínas... Vocês podem ver Pele de Asno, Branca de Neve, Bela Adormecida, enfim, a maioria das heroínas são realmente mulheres. Pode passar. Eu vou mais rápido. Bom, mas tem um detalhe, né, nos Grimm que é muito interessante. A rainha má, ela chega lá, porque só é mencionado no Disney a maçã envenenada, né? E maçã, eu acho que é um símbolo para lá de, por favor, Adão e Eva, pois é. Né? Bom, mas antes ela vai lá e ela vai como se fosse uma vendedora. E ela leva, algumas versões falam de um cinto, outras falam de um espartilho. Né? E ela leva o cinto e diz: olha, isso está muito moderno, tu tens que ter. E aí ela aperta o cinto de tal maneira que a pobre cai desmaiada, mas ela consegue se recuperar porque os anões estão chegando. Depois ela oferece um pente envenenado. Ela diz: deixa-me pentear os teus cabelos. E o pente ela finca na cabeça da Branca de Neve, e o pente acaba, né, fazendo com que ela desmaie novamente, e ela é salva porque os anões conseguem tirar o pente da cabeça dela. E depois, finalmente, a maçã envenenada. Aí a maçã parece que um pedaço da maçã ficou preso na garganta da Branca de Neve. Aí ela vai ser enterrada, eles a enterram, mas ficam com pena e resolvem botar no esquife de vidro
né? Quando o príncipe a encontra, nessa versão, ele não a beija. Na verdade, eles saem com um esquife para ir para o palácio, né? E quando eles estão carregando, porque ele achou tão linda a moça que ele pensou, dormindo mesmo não tem problema, vou levar. E acontece que deu um solavanco enquanto os anões estavam carregando a Branca de Neve, e aí a maçã desentalou da garganta dela e ela finalmente, né, voltou à vida. Bom, pode passar. Então, as 3 tentativas, primeiro o pente, perdão, eu não fiz na hora. Um pente, depois um espartilho e finalmente a maçã envenenada. Pode passar. O sono, né? O sono que na verdade tem tudo a ver com a morte, né? É um sono de morte. O caixão de vidros, espinhos, enfim, são todos indicativos muito interessantes para a gente comentar. Pode passar. O príncipe, dá mais um clique aqui. O beijo. O beijo é muito mais interessante do que desentalar um pedacinho de massa. Os filhos, né, como eu contei ali para vocês, pode passar. A rainha ogra, o caçador mordomo. O caldeirão, interessante que vocês sabem que o equipamento da bruxa, um dos mais conhecidos é o caldeirão, né? E ele provavelmente sai desse conto do Perrault. A volta do rei, finalmente, as sandálias de ferro em brasa. Né? Que eu ia contar a história enquanto ia mostrando, mas aí desistiu. Tá, e agora nós vamos ver só uma versão, é muito interessante porque o trailer dá bem a ideia dessa versão que foi feita agora com a Julia Roberts, e uma mocinha que é filha de um cantor, que eu não sei o nome dela, mas dei uma olhada para vocês verem. Depois, é Espelho, Espelho Meu. Pode dar um cliquezinho em cima. Opa, não volta agora. Não tem um pouquinho de paciência porque tem a apresentação. Era uma vez um reino encantado, onde havia uma linda princesa. Uma pele tão branca como a neve e o cabelo tão escuro como a noite. O cabelo dela não tem nada demais, é horrível. E ela tem 18 anos, ela nunca viu o sol, por isso é tão branca. Em abril. Espelho, espelho meu. Existe alguém mais lindo do que eu? Branca de Neve. O que? Branca de Neve. Uma história clássica. Você quer escutar? Tem um novo final. Não são rugas, são só marquinhas. Expulse-a para a floresta. Conseguiu? Como mandou, majestade? Estou impressionada. Você não é tão patético e bobo como sempre pensei. É a coisa mais gentil que já disse pra mim. Você vai conhecer. O príncipe é rico. Eu vou casar com ele e os meus problemas de dinheiro serão solucionados. Uma história que ainda não foi contada. Organize um baile. Vamos impressionar esse rapaz loucamente. De romance. Eu acho Branca de Neve a mulher mais linda do mundo. Discordo de você. Mistério. Quem é você? Branca de Neve. Branca de Neve vem! Poder. Não cabe, majestade! Você tem que dar um jeito para caber em mim. Sabia que eu tinha o mesmo tamanho. E magia. Eu usarei a poção do amor. Amor de cãozinho? O que eu vou fazer com um cãozinho? Me chama de cachorrão. Pega! A rainha vai casar. Recupere seu rei. Houve muitas histórias em que o príncipe salva a princesa. Está na hora de mudar de canal. Você tá com os bandidos? Você está com Vamos ajudá-los? Ela se vira sozinha. Você está tentando me atacar e eu estou prestes a beijar você. Os bandidos têm uma líder. A líder é a Branca de Neve. Quem quer estragar o casamento? Eu estava tendo um dia excelente. Todos têm a magia dentro de si. Pronto. Eu vou ter um final feliz, com certeza. Espelho, espelho meu. Alguém sabe como acabar com feitiço? Diga oi pro meu amiguinho. Lily Collins, é o nome da moça. Bom, então... tá, tem que levantar.
Tá, eu acho que assim, ó, inicialmente é isso que eu queria trazer, né, para a gente poder conversar, e com certeza agora a Denise continua da onde eu parei. Obrigada. Bom, depois de tanto estímulo rico aí que a Manu nos trouxe, a gente viajou junto, fiquei aqui que nem a criança ouvindo histórias e todo esse labirinto dos antepassados das Brancas de Neve que a gente conhece e começou a conhecer na nossa infância. E hoje essas duas versões me pareceram bem interessantes para a gente discutir algumas coisas. Eu fiquei em dúvida, a Lu disse que muita gente... Vocês viram essas duas versões novas? A maioria das pessoas já viu? Quem viu essa Espelho, Espelho Dentro? Eu. E quem viu a outra? A Branca de Neve e o Caçador. Certo. O que tu acha disso, doutor? Buenas. O que eu pensei em abordar, na verdade, assim, tu começasse falando do Fadas Destino, né? Talvez vamos então começar por aí, né? O conto de Fadas é um conto que trata de um destino que está dado e frente ao qual não se pode fazer muita coisa. Vai variar por aqui, vai variar por ali, mas o fim do filme todo mundo conhece. Uma coisa que eu achei interessante, eu tive a oportunidade de dar uma lida na versão dos Grimm, lembrar da Branca de Neve do Disney, né? E pude ver esses dois filmes. E eu fiquei pensando um pouco nessa questão do destino, agora, à medida que tu falavas, e na verdade assim, o desenvolvimento dessas Brancas de Neve, né? Esse é um filme que traz do nascimento à adolescência de uma mulher. É uma história de como é que essa mulher se faz, de como é que essa mulher se desenvolve. Que Brancas de Neve se desenvolveram em cada versão. E isso me pareceu um mote interessante, até para a gente estar aqui no CEAP, a gente trabalha e estuda relação mãe-bebê, estuda desenvolvimento e estuda a inter-relação, né, da história, e nesse sentido achei interessante a gente poder vivenciar esses antepassados ainda mais remotos, essas intrincações tão primitivas, né, desses contos. E o que eu fiquei pensando em trazer para a gente discutir são algumas diferenças